Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre regar ou não as orquídeas antes de adubar. E aí, de que forma você faz? Você rega as suas orquídeas para depois fazer a adubação? Ou você faz a adubação sem fazer a rega antes? Qual é a forma correta de se fazer? Não sabemos. Muita gente faz rega antes de fazer a adubação. E muita gente, assim como eu, não rega antes da adubação. Qual é a forma correta? Nós não sabemos, porque todo mundo tem sucesso fazendo ou não a rega antes da adubação. O que eu vou passar para vocês aqui no vídeo de hoje é a minha opinião, é a forma que eu acho certa de se fazer aqui com as minhas orquídeas. Claro que cada um tem uma opinião formada a respeito disso, né? A respeito do cultivo de orquídeas. E o que eu vou passar para vocês aqui no vídeo de hoje é a minha opinião, é a forma que eu acho certa de se fazer. É a forma mais certa do mundo? Não, pessoal, não é a forma mais certa do mundo, porque cada um faz de uma forma. Essa é a minha forma de cuidar das minhas orquídeas, tá? Vamos lá, pessoal, nós sabemos que aqui, ó, na raiz das nossas orquídeas, do lado de fora, nós temos o velame, que é essa parte branca aqui, ó. E aqui dentro do velame nós temos a raiz, que é uma linha fininha que fica aqui dentro. E esse velame, ele é como se fosse uma esponja absorvente, né? Ele vai absorver a água, ele vai absorver a adubação e mandar para a raiz que está aqui dentro. Então, pessoal, na minha opinião, quando você faz a rega antes de fazer a adubação, por a raiz ainda estar molhada, eu acho que ela não absorve 100% da adubação que você faz para ela, que você dá para ela. Então, na minha opinião, a melhor forma de adubar é com as orquídeas secas, porque aí ela vai absorver toda a adubação que você fizer ali, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vocês vão entender direitinho o que eu quero dizer. Eu tenho aqui 3 pires, ó, mesmo tamanho, 3. E aqui eu vou colocar a mesma quantidade de água em cada pires, ó. Vamos colocar a mesma quantidade de água aqui, a mesma aqui e a mesma, peraí, aqui, certo? Mesma quantidade de água nos 3 pires. E aqui eu tenho umas bolinhas de algodão, uma aqui. Vou pegar as bolinhas do mesmo tamanho, ó, 3 bolinhas de algodão. Aqui, vamos supor que é a minha orquídea, assim que eu termino de fazer a rega, que é a raiz da minha orquídea. Quando eu terminei de fazer a rega, eu vou puxar o pote de água pra cá, ó, a raiz tá pingando, tão vendo? Terminei de fazer a rega, a minha raiz vai ficar assim. Então, eu vou colocar aqui dentro deste pires com água. Aqui eu tenho a raiz da minha orquídea úmida, ó, vamos tirar o excesso de água para a raiz ficar somente úmida. Depois de alguns minutos que eu fiz a rega, a raiz vai ficar úmida. Então, vamos colocar aqui também. E aqui eu tenho a raiz totalmente seca, sem fazer a rega, certo? Então, vamos colocar ela aqui. E aqui nós vamos ver qual é a raiz que absorve melhor a adubação, a sua adubação líquida no caso, certo? Aqui a raiz que estava encharcada não absorve a adubação porque ela já estava 100% encharcada. Aqui, pessoal, é como se fosse o velame da sua orquídea, porque é o velame que vai absorver a água da adubação, a rega e mandar para a raiz. Então, a raiz encharcada, ela não absorveu a adubação, certo? Tá aqui, ó. Ela não absorveu, tá? Aqui nós temos a raiz úmida. Ela absorve, mas ela absorve muito pouco. Por quê? Porque ela já estava úmida, ela já estava molhada, ela já tinha água ali no velame. Então, ela absorve muito pouco, certo? Ainda tem água aqui. Já aqui nós temos a raiz seca. Dá uma olhada aqui. Ela absorveu totalmente a adubação que nós fizemos. Por quê? Porque ela estava seca.
apta a receber aquela adubação. Então, na minha opinião, a gente tem 100% de eficácia na adubação quando a gente aduba a raiz seca, a orquídea seca, sem fazer a rega antes. Gente, é a forma correta? Não sei se é a forma correta, mas é a forma que eu acho mais certo de se fazer. Tá bom? Claro que muita gente faz a rega antes de fazer a adubação e tem sucesso do mesmo jeito. Por isso que eu falo pra vocês que eu não sei qual é a forma correta. Adubar com a raiz encharcada, ou com a raiz úmida, ou com a raiz seca. Na minha opinião, a gente tem 100% de eficácia quando a gente faz a adubação com a raiz seca. Vocês puderam observar aqui, ó. Ó, vocês vejam que o algodão absorveu toda a água que estava aqui dentro do pires. Assim acontece com o velame da nossa orquídea. Se ele estiver molhado, ele não vai conseguir absorver toda a adubação que eu der para ele. Ah, Jéssica, mas se a raiz estiver seca, ela não vai absorver adubo em excesso? Não. Por quê? Porque ela só vai absorver aquilo que é necessário para ela. Ela absorveu um pouco da adubação, ela não vai absorver mais que aquilo porque ela já vai estar molhada, da mesma forma que aconteceu com o algodão molhado ali que a gente viu. Ela já estando molhada, ela não vai absorver nada além daquilo que é necessário para ela, até porque estamos usando a dose recomendada pelo fabricante. Então, não vai dar excesso de adubo. O que ela vai absorver a mais é a quantidade de líquido, tá? A adubação, ela vai absorver aquela dosagem que você colocou de acordo com o que manda o rótulo do fabricante do seu adubo, tá bom, pessoal? Então, esta é a minha opinião. Na minha opinião, a melhor forma de fazer adubação é não regar antes, porque eu acho que elas absorvem melhor os nutrientes da adubação que a gente dá para ela, tá? Muito cuidado, não usem dose maior do que recomenda o fabricante do seu adubo, tá? O adubo que você usa, ele foi estudado e os estudos chegaram naquela dosagem, tá? Então, não usa uma dose maior do que recomenda o fabricante do seu adubo. Aduba direitinho, de acordo com o que manda o intervalo aí do seu adubo. Se é toda semana, aduba toda semana. Se é a cada 15 dias, aduba a cada 15 dias. Não pula a adubação para sua orquídea ficar sempre muito bem nutrida, tá bom? E o melhor horário para se adubar as orquídeas é depois das 6 da tarde, tá? Porque não tem sol e é porque no horário mais fresco do dia é que os estômatos das plantas estão mais propícios a receber a rega e a adubação, tá? Porque é um horário fresco. Você não pode adubar suas orquídeas no horário quente do dia. Ah, mas no meu orquidário não tá batendo sol agora. O sol tem sol, mas não tá batendo no meu orquidário, mas tá calor, tá abafado, tá quente. E esse tempo quente pode fazer queimar as ponteiras das suas orquídeas. Muita gente fala, pessoal, que faz a rega antes de fazer a adubação porque evita de queimar as ponteiras, tá? Eu não rego e eu sempre tenho as minhas ponteiras assim, ó, verdinhas, como vocês sempre acompanham aí nos vídeos que eu posto aí pra vocês, tá? Na minha opinião, o que faz queimar as raízes aqui é o excesso de adubo, é quando a gente usa uma dose maior do que recomenda lá o fabricante, tá bom, pessoal? Mas, enfim, não sabemos qual é a forma correta, né? Nesse mundo de orquídea, sempre uma coisa nova, todo mundo tem uma opinião, mas não sabemos qual é a opinião certa. A minha opinião tá certa? A minha verdade tá certa? Não, não sei, mas essa é a forma que eu faço e como vocês sempre me perguntam, é o que eu tenho que passar pra vocês, é a forma que eu faço, tá bom? Mas eu quero muito que vocês deixem aqui nos comentários qual a opinião de vocês, né? Qual é a forma que vocês fazem, vocês regam as orquídeas antes de fazer adubação ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários, pra me saber qual a opinião de vocês, qual é o resultado que vocês têm, se vocês tiveram problema, né, ao fazer a adubação sem regar antes, né? É muito importante porque aí a gente fica por dentro de tudo que tá acontecendo. E às vezes o seu comentário ali pode ajudar também algum amigo, né? Às vezes tá com a mesma dúvida que você, ou faz da mesma forma que você está tendo um problema. Então os seus comentários são muito importantes aqui nos nossos vídeos, certinho, pessoal? Mas, enfim, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam.
E se você tá chegando agora, tá assistindo o vídeo pela primeira vez, ó, deixa o seu like e já se inscreva. Clica aqui embaixo no botãozinho vermelho de se inscrever, que a sua inscrição é muito importante, tá? Compartilhe o vídeo com os seus amigos, pra gente chegar aí a 100 mil inscritos. Pra gente chegar a 100 mil inscritos, eu preciso da sua ajuda. E você precisa compartilhar os vídeos, convidar os seus amigos pra se inscrever aqui no canal, tá bom? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau, pessoal!